Muito bem, estamos no ar com mais um boletim de mercado. Aliás, hoje sem a referência aí dos negócios lá em Chicago. É feriado nos Estados Unidos, mas óbvio que a gente quer entender o contexto, quer entender a dinâmica do mercado e principalmente qual o potencial de precificação aí para a soja. Para isso, convidamos o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio lá da Terra Agronegócios, para nos ajudar a entender que ambiente é esse que a gente está passando agora, quais são os fatores que podem mexer com os preços e, afinal de contas, qual é o preço ideal da soja ou aquele preço de equilíbrio aí que a gente vai poder ter como referência aí para a soja. Enio Fernandes, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu começo te perguntando que cenário é esse ou que momento é esse que a gente está atravessando, Enio? Alexander, antes de mais nada, é importante deixar claro que é um prazer trocar ideia com vocês aqui, o pessoal do Notícias Agrícolas. É uma honra também estar aqui. Bom, vamos lá, nós estamos num momento muito crucial, né? Nós estamos chegando ao mês de março, né? É repetitivo citar, né, mas nós temos que falar que as produtividades de alguns estados da região sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, realmente extremamente decepcionantes e piorando dia a dia, né? Paraguai também, uma produtividade caótica, né? Nós estamos vendo 60% de quebra no Paraguai, 55% de quebra no Paraguai, e preocupações com a Argentina. A Argentina um pouco foi ajudada nesse final de semana com chuvas que aconteceram no domingo, ao norte de Buenos Aires, ao noroeste da Argentina, a região do Chaco. Temos chuvas para os próximos dias na Argentina, então temos perdas já consolidadas na Argentina, mas nada tão desastroso como nas outras regiões. Mas nós vamos perder safra, produtividade na Argentina. Quando a gente olha para o centro-norte do Brasil, norte do Mato Grosso, Goiás, a região do Mapitobá, muita chuva no março também, né? E isso é muito preocupante. Nós vamos ver um cenário de muita dificuldade dos produtores tirarem a soja do campo e mandarem para os armazéns e dos armazéns ou para exportação ou para esmagamento. Dificuldade no ato da colheita devido ao excesso de chuva, uma dificuldade enorme de logística, porque as estradas vicinais estão esburacadas, vários atoleiros devido à quantidade de chuva. A intervenção é muito difícil de ser feita, porque a chuva é constante. E as rodovias, tanto estaduais como federais, extremamente buracadas, atrapalhando. Depois de vencer essa dificuldade de colheita e logística, Alexander, chega-se aos armazéns, a umidade da soja está muito alta. Então, o processo de secagem para essa soja ser direcionada para a armazenagem, ele é mais lento. E aí eu tenho filas enormes. Então nós estamos com um problema no sul de baixa produtividade e a seca histórica lá, e no centro-norte do Brasil, o excesso de chuvas comprometendo a qualidade da soja, comprometendo a logística, comprometendo o recebimento, e vai também comprometer a produtividade, porque tem muita chuva ainda para cair no mês de março, nessas regiões mais ao centro-norte do país. Esse cenário que você trouxe, então, mostra um quadro de oferta bastante restrita, Enio. A partir dessa constatação, a gente pode imaginar que o preço segue subindo ou tem potencial para continuar subindo, ou a oferta vai ser contida aí justamente pelos valores elevados da soja? Bom, vamos lá. Interessante a sua pergunta. Primeiro, o mercado não sabe qual é o valor da soja correta agora. Eu vou te explicar por quê. Nós temos uma quebra de safra enorme na América do Sul. Os estoques já não estavam tranquilos, confortáveis, estoques mundiais. E aí, o mercado esperava uma safra da América do Sul para acalmar o mercado em Chicago. Isso não aconteceu. A quebra é histórica no Brasil, a quebra é histórica no Paraguai. Então, essa falta de produto, ela precisa ser sanada. Como que eu sano? Eu tenho que espremer a demanda, eu tenho que esmagar a demanda, eu tenho que contrair a demanda. E como é que eu faço contração de demanda, Alexander? Subindo os preços. Eu preciso subir preço para o menor número de pessoas adquirirem um determinado produto.
Então, essa alta nas cotações tem por objetivo diminuir as exportações, mas também diminuir a quantidade de soja que vai ser esmagada aqui. Então, nós vamos ter menor oferta de farelo, menor oferta de óleo. E eu vou ter menor volume de exportação. O Brasil é o principal exportador de soja do mundo, é o principal produtor de soja do mundo. Então, é impossível isso não mexer nos preços. Por isso, nós vemos o preço a 16. E por que eu afirmo que o mercado ainda não encontrou o preço de equilíbrio que vai espremer a demanda até um ponto que a safra atenda essa demanda que sobrar? Nós vimos na semana passada a soja abriu no mercado, no noturno trabalhou com 10 de altas, ela rompeu a resistência de 16 dólares por bushel, foi a 16,10, 16,15, de repente essa soja começou a cair e ela foi lá embaixo, testou o suporte de 15,5 bushels points. Ela tradou no mínimo no dia 15,51 e voltou com quedas de 10 pontos só. Então a soja está procurando esse número que esprema, que contraia a demanda. Finalizamos a sexta-feira com as 3 primeiras posições a 16 dólares por bushel, acima de 16 dólares por bushel, 16 bushels points. E Alexander, o mercado ainda vai ter muita volatilidade. Na nossa visão, esses preços ainda podem subir mais em Chicago. A gente não está falando do preço nominal em reais aqui, né? Nós podemos subir mais em Chicago e caso ele não suba, os prêmios vão pressionar para espremer essa demanda. O mês de março, na visão da Terra Agronegócio, vai ser extremamente tenso. Março e abril. Porque a soja que nós estamos exportando no mês de fevereiro, ela foi adquirida lá atrás, no ano passado, ou no começo de janeiro. A soja que as empresas vão construir seu budget para exportação ou para esmagamento, ela está sendo negociada agora. Ela vai ser negociada mais intensamente no mês de março. Por quê? Porque é o mês que chega o maior volume da safra ao mercado, sai do campo para o mercado. E os mapas pluviométricos que nós estamos visualizando são muito preocupantes para o mês de março, no centro-norte do Brasil, é aonde deveria vir a soja para abastecer esse mercado, já que a soja do sul foi fortemente afetada devido à estiagem. Então nós vamos ter um mês de março extremamente tenso. Quando eu falo tenso, muita volatilidade, e aí pode indicar muita oportunidade tanto para os produtores das origens como para os demandadores. Então, essa tensão concentrada entre março e abril deve definir aí o preço de equilíbrio da soja, na sua opinião, Enio? Ou ainda não? Não, depois que as empresas se posicionarem ou no esmagamento ou na exportação, Alexander, naturalmente você tem um mercado menos tenso. E essa definição, na minha visão, vai ser em março. Logicamente, ninguém vai fazer seu budget todinho de março até dezembro. Isso não vai acontecer. Mas você vai ter que ter um estoque de segurança. Um estoque que permita você dar fluxo ao seu planejamento. Ou de esmagamento, ou de exportação. Porque navios foram contratados, contratos precisam ser cumpridos, tem muito contrato take or pay, quer dizer, eu preciso do grão para fazer o fluxo da operação seguir. E quando você mexe com soja, tanto o produtor, tanto as origens, como os demandadores para farelo e para óleo, eu preciso ter volume. O meu negócio só fecha se eu tiver no volume. Então nós vamos ter um mês de março muito tenso, de muitas oportunidades para ambos os lados que precisam ser capturadas. 16 dólares por bushel, está consolidado, na sua opinião? Eu acho difícil a soja. Vamos falar uma coisa clara aqui, né? Quando a gente fala em preço, a gente tem que falar do freight price, que é o prêmio mais Chicago. Nós já tivemos preço de Chicago acima do que está sendo ofertado agora, né? Tradeado agora. Mas os prêmios eram negativos, né? Então, eu acho muito difícil Chicago operar com freight price abaixo do que a gente está vendo agora, até a gente ter o posicionamento dessas empresas, elas adquirirem um volume com segurança, tanto para exportação como para esmagamento. Nós vamos ver uma disputa nesse momento, né, por essa soja, e essa disputa vai sustentar as cotações em patamares atuais ou até acima do que nós estamos vendo. No Brasil, Enio, o que a gente precisa ficar atento aí? Essa mudança de patamar do dólar pode ser um problema? O dólar é, sem dúvida nenhuma, do componente da soja. Como é que a gente
decompõe o preço da soja, né? Você separa ele. Primeiro é a cotação de Chicago, depois são os prêmios. Aí eu tenho o preço da soja no porto, eu tenho meu basis, minhas despesas, né? Todas elas. Inclusive a margem de quem comprou essa soja. E aí eu multiplico pelo dólar. O que mais impacta a remuneração do produtor, o mais impactante, é a moeda norte-americana, sem dúvida nenhuma. É a moeda norte-americana. Pois bem, dito isso, qualquer movimentação na moeda norte-americana, ela afeta diretamente sim, os preços da soja. Não só porque ela afeta o preço da soja em si para o produtor, mas o custo logístico é muito impactado pela moeda norte-americana. Então é muito preocupante. E a moeda norte-americana está nessa valorização por um assunto que nós já discutimos aqui anteriormente. Lá atrás, a gente conversando com vocês, a gente deixou claro várias vezes, tomem cuidado com as ações do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. Quando as taxas de juros nos Estados Unidos começarem a subir, os outros países do mundo vão subir suas taxas de juros. E isso pode atrair moeda aqui para dentro. Por que eu falo pode atrair moeda aqui para dentro? Caso o Banco Central dos Estados Unidos suba a taxa de juros e o Banco Central brasileiro suba mais lentamente, pode acontecer até uma alta da moeda americana. Mas o que nós estamos vendo não é isso. O Banco Central do Brasil é um dos mais precavidos quanto a essa evasão de dívidas, ele está subindo sua taxa de juros. Com isso, ele deixa a nossa renda fixa extremamente competitiva. Você pega dinheiro nos Estados Unidos hoje, um grande operador, pega dinheiro a 0,25%, 0,5% ao ano, transforma em reais, aplica no mercado brasileiro no título do governo, que é extremamente seguro, a 10,75%, ou seja, ele ganha 10,5% de juros sem fazer nada, nem o dinheiro é dele. Ele pegou emprestado lá, aplicou aqui e ganhou 10,5% sem fazer nada. No mundo, que as taxas de juros estão negativas em vários países, né? Então isso atrai capital. O que pode mudar essa trajetória é realmente a tensão política. Como que nós vamos reagir ao processo eleitoral, né? Lembro que até pouco tempo atrás os nossos congressistas estão de recesso. Depois do carnaval, a política volta com mais intensidade, Alexander. E onde tem intensidade política, tem tensão, onde tem tensão pode mexer na moeda norte-americana. Muito bem. Agora, o que esperar da volta do feriado, Enio? Bom, a China precisa se posicionar, ela está ativa nas compras nos Estados Unidos, ela está ativa nas compras no Brasil também. Interessante, apesar da gente estar com feriado em Chicago, Alexander, o barril de petróleo teve negociações hoje, né? O West Texas Index, é o WTI, é o que forma o preço do etanol de milho nos Estados Unidos. E ele teve uma alta muito forte hoje, fechou quase a $94 o barril. O WTI. O Brent fechou bem acima disso. Então, assim, petróleo em alta favorece os biocombustíveis. Favorecendo os biocombustíveis, favorece os grãos. As sinalizações agora são positivas. Do outro lado da mesa, a gente também tem um comportamento do dólar aqui dentro, em algumas bolsas lá fora, quando comparado com o real, uma valorização do real. Mas as sinalizações para amanhã são positivas, devido ao que a gente está vendo no petróleo, né? O meu ponto de observação é que nós podemos ter, durante o pregão, algumas correções, Alexander, devido às chuvas que caíram esse final de semana na Argentina e às chuvas que estão programadas para a Argentina esse final de semana. Chuvas no Rio Grande do Sul, chuvas no Paraná, chuvas no sul do Mato Grosso do Sul. Agora, na visão da Terra Agronegócio, já são muito tarde. Nós vamos ter mais exceções de produtividade nesses estados do Sul e podemos ter muitas preocupações com a qualidade da soja e o escoamento da soja no centro-norte do Brasil. Mas para a Argentina ainda é bom a volta das chuvas. A Argentina está terminando de plantar agora, né? Essa chuva, na verdade, Alexandre, foi interessante a sua pergunta, para acertar um ponto. Até aquele milho plantado mais tardiamente na Argentina foi beneficiado. E se realmente acontecer chuvas essa semana na Argentina, serão beneficiados. A soja da Argentina vai estar sendo, sim, beneficiada com essa chuva. Eu não estou afirmando que não teve quebra de safra na Argentina. Teve, mas não na intensidade que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, por exemplo. E outra coisa, nós vamos precisar de chuva em março na Argentina. E os quadros são preocupantes para março na Argentina. Nós ainda estamos vendo uma laninha persistente, né?
que centraliza as chuvas no centro-norte do Brasil. E aí é o quadro de preocupação. Se tem muita chuva no centro-norte do país, Mato Grosso, Goiás, Mampitobá, isso nos sinaliza que no sul da América do Sul, o regime pluviométrico vai ser pouco, ou não vai ser abrangente e volumoso. E a Argentina precisa de safra. Mais uma pimenta nessa questão dos preços, nessa questão das cotações da soja. Por isso que a gente acha que nós vamos ter muita oportunidade no março, muita volatilidade. Muito bem. Márcio abriu então no radar aí, principalmente nessa questão da disputa, né, pela soja brasileira nesse momento. E a soja americana, Enio, tem ainda soja suficiente para, de repente, tomar espaço ou abocanhar parte do mercado que seria do Brasil? A gente fica até cômico, eu fico até preocupado com o que os produtores escutam, né? Você vê pessoas lá atrás falando, não, os Estados Unidos vai tomar a demanda brasileira aqui. Não é que vai tomar a demanda brasileira, nós não temos toda a soja para atender a demanda. Então o chinês, ele está sendo pragmático, comprando paulatinamente, ele não está comprando de uma vez, paulatinamente, mas comprando lá e aqui, garantindo o seu suprimento, garantindo a matéria-prima que faz ação e faz óleo. Outra questão que eu acho interessante é que algumas pessoas, lá atrás, agora em janeiro, né, afirmaram que a China já, estou falando já mudando para o mercado de carne, o mercado de carne vai sofrer muito porque a China já restabeleceu o seu plantel. Bom, se ela já restabeleceu o seu plantel, esse plantel de suínos precisa ser alimentado. Eu preciso de grão, eu preciso de soja. Para fazer proteína animal, eu preciso de proteína vegetal. Então, eu tenho uma demanda, a demanda é certa, ela pode ser um pouco menor ou um pouco maior, mas ela é certa. A produção é incerta, a gente sempre repetiu isso. E este ano mostrou isso, a fragilidade de você contar com a demanda. E importante lembrar que aconteceu isso no milho safrinha do ano passado. Todo mundo esperava uma grande safrinha, o clima veio e destruiu essa expectativa. Olha como aconteceu o preço do milho. Já imaginou, Alexander, se no começo do plantio nos Estados Unidos a gente tem um período mais seco que dificulte o início do plantio ou que dificulte o desenvolvimento da safra? Muito preocupante isso, o mercado vai ficar muito nervoso. Lembro que o plantio lá é em abril, né? Então, abril vai ser por que eu falo que abril vai ser um mês de muita volatilidade? Quando eu falo volatilidade para cima e para baixo, não é só para cima, né? Volatilidade é para cima e é para baixo. Por que eu falo? Porque nós temos o plantio nos Estados Unidos. Um plantio mais tranquilo, plantando rápido, no momento ideal, logicamente, os espectadores olham para frente e veem, eu vou ter soja lá na frente dos Estados Unidos, eu não preciso comprar tudo agora. Mas, se a gente tiver problemas de plantio, aí eu tenho problema na safra da América do Sul, na South America, e vou ter problema também nos Estados Unidos. Quer dizer, é muito complicada a situação de quem precisa de soja, e também é muito triste o que a gente está vendo acontecer no sul do Brasil, produtores colhendo produtividades extremamente insignificantes, né? E também produtores do centro-norte do país sofrendo com enorme dificuldade de tirar a soja do campo. Março e abril vai ser muito tenso. Todos estão tensos, ninguém está muito confortável atualmente. Enio, você tocou aí na safra americana e já a partir do final desse mês já começam a aparecer os primeiros números. Óbvio que num primeiro momento é muito achômetro, né? Muito baseado em expectativa só, mas você acredita em números que possam mexer com o mercado aí? Qualquer número que o USDA divulga mexe com o mercado. Qualquer número mexe. A importância dele no mercado de soja é muito alta. Mas vamos lá. Eu tenho muito respeito pelas projeções que inicialmente saem do Outlook Forum, que vai se acontecer agora, né, dentro desse mês. Por quê? Quando você olha a projeção do Outlook Forum e depois você vai lá no dia 30/6, 30/5, verificar o que realmente foi plantado, visitando as áreas, né, a gente tem agora, depois 30/3 você tem um outro levantamento e lá na frente você tem o final, né. Os números variam muito pouco, né, tem uma margem de erro? Tem, mas nós estamos falando de uma área enorme nos Estados Unidos. O americano tem um respeito ao dado muito, muito alto, né? Não estou falando que não existe manipulação, não estou falando que não existe erros, mas o respeito ao dado é muito alto. Então, quando você vê as primeiras projeções de safra e depois a safra consolidada,
a diferença não é tão robusta. Acredito sim que a soja pode ganhar, mas vai ganhar o quê? 1 milhão, 2 milhões de acre, 3 milhões de acre? Então, assim, muito mais que isso ela não vai fazer. Por quê? Porque também o quadro do milho é um quadro interessante. Nós estamos vendo o milho a 6,50 bushels points, né? Quando a gente olha lá na frente, o mercado navegando, né, namorando com 6 bushels points nos Estados Unidos. Quando você vê esses preços de milho para dezembro na Bolsa Americana e você olha com lupa o Corn Belt, as regiões mais produtoras dos Estados Unidos, onde as produtividades do milho são extremamente altas, lógico, o custo de produção é alto, né? Mas a produtividade é muito alta. Quando você faz lucro hectare, o milho pode surpreender bastante a soja, principalmente agora, que isso mudou drasticamente. Lembro que só no mês de janeiro o preço da ureia caiu 40% e continua caindo em dólares, 40% no mercado internacional em dólares. Isso dá mais competitividade para o milho americano. Essa batalha de margem nos Estados Unidos, o milho pode sair na frente, por isso que eu acho que a soja não ganha tanta área assim. Outro ponto interessante é o seguinte: o mercado do milho americano ele é mais quente, mais movimentado, o produtor americano ele é mais intenso do que o da soja nos Estados Unidos. Isso também favorece o produtor a migrar, a continuar plantando uma área importantíssima de milho. E no final do dia, o produtor americano ele tem carinho pelo milho, ele vê na cultura do milho onde ele pode expressar o máximo do seu talento para obter produtividade extremamente, ser referência no mundo de produtividade, né? Então, por isso que eu acho que é difícil a soja crescer mais do que esse tamanho de área que a gente explanou para você. Boa, Enio. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volte sempre. Um enorme abraço, que Deus ilumine a todos. Uma boa safra para todos. Tchau, tchau. Valeu, Enio. Tá aí Enio Fernandes, direto lá de Rio Verde, Goiás, trazendo as informações para a gente do mercado da soja. Passando rapidinho pelos números lá da Bolsa de Chicago. Aliás, não, hoje não tem cotação por lá, então os números de referência continuam sendo os da última sexta-feira. Você vê aí todos os números dos primeiros vencimentos, pelo menos os 3 primeiros vencimentos, acima dos $16 por bushel. Muito bem, amanhã tem mercado, a gente acompanha tudo aqui no Notícias Agrícolas. Não esquecendo de dizer para vocês que o Notícias Agrícolas está completando 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.